Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Albano Macedo. Ele que é engenheiro astrólogo oficial da Pax há quase 40 anos. Ele hoje vai falar sobre como usar os aspectos do céu de dezembro a seu favor. Olha que tema super legal. E amanhã e domingo a Pax está aberta. Amanhã das 11 às 5, domingo das 9 à 1, obrigatório utilização de máscara dentro da sede da Pax. E amanhã às 14 horas no Zoom, eu e o Bueno faremos uma celebração, mudança do eixo magnético, como é que as explosões solares e a energia eletromagnética afetam a vida de todos os seres na Terra. Então esperamos vocês amanhã, 14 horas no Zoom, nas bênçãos do bem-amado Mestre Saint Germain, Comando Ashtar, Arcanjo Miguel e todos os seres de luz. Beijo, Vera, querida, que acabou de entrar aí. Eu tô de sol, que é justamente a energia das explosões solares. Eu não quero mais explosão, mas estão acontecendo. E aqui a gente vibra e celebra tudo aquilo que ocorre na nossa bem-amada Mãe Terra. Então é momento de estarmos centrados através do nosso potencial, da nossa sintonia, da nossa energia de vida, para que nós juntos possamos estar aí criando novas oportunidades a partir dos preceitos da nossa sintonia de luz, verdade e fé, né? Porque realmente ninguém faz nada sem fé, não é verdade, família Pax? Do Albano a entrar para que a gente possa bater um super papo hoje, neste dia que fez calor aqui em São Paulo, hein? Ei, Albano, Opa, bem-vindo. Tudo bom? tudo bem, Carmen? Tudo jóia? Vamos lá. Tudo Aqui, bem, adorei o tema novamente. Como é que a gente pode usar as energias dos astros em dezembro, né? Porque dezembro é sempre um mês positivo, né? pois é um mês em que a gente está terminando o calendário civil, né? Não o calendário É. astrológico, mas a gente está terminando, deixa eu me arrumar aqui, Fica à que vontade. Respira, é, respira. é, a gente começa a chegar naquele momento de reflexão, né, de final de ano, calendário, na verdade, civil, mas o calendário astrológico a gente sabe que termina lá em março. Mas tem um fato muito importante, que não é só o Natal e o Réveillon, é o solstício. Então, então esse mês ele é um mês muito importante, porque o que acontece, né, Carmen? A gente já repetiu aqui em várias oportunidades de que quando o Sol passa e faz um quarto do seu movimento anual, né, então nós sabemos que o Sol gira, né, e ao redor de todo o zodíaco, e a Terra está no Aham. centro. Quando começa o calendário solar, quando começa o ano novo astrológico, a gente sabe que começa a contar o cronômetro, né, a partir dali em Áries. E o primeiro quarter que nós temos é em Câncer, depois nós temos em Libra, e depois nós temos, por último, o último quarter, que é Capricórnio. O que é tão Sim. importante esses 4 pontos, que são os 4 pontos cardeais, que são os 4 pontos de início, né? A palavra cardial na astrologia tem a ver com início, começo. Primeiro de tudo, que é o começo de uma estação. Então, o início do ano Hum, novo astrológico coincide com o início da energia de Áries, que coincide com a energia da primavera no hemisfério norte, e a gente aqui sempre falou de que o hemisfério norte é preponderante sobre o hemisfério sul, não é porque eles são bacaninhas, não é porque tem Hollywood lá, é porque nós somos influenciados pelo campo magnético da Terra, que sai do norte e vem para o sul. Então, quem lembrar lá do cursinho do colegial, vai lembrar que em física nós tínhamos a energia que sai do norte e vem para o sul. Né? Essa energia magnética, ela é muito importante, que inclusive ela define todos os parâmetros de condução das baleias, dos golfinhos, sim. dos pássaros, as migrações, né? E espaçonaves, aeroespaçonaves, foguetes e tudo isso tem a ver com esse campo magnético da Terra. Coincidências ou observações à parte, nós temos muitas coisas na história que mostram isso. Por exemplo, Alexandre o Grande, que fez toda a conquista, né, do seu império, ele veio conquistando do norte para o sul. Quando ele inverteu essa situação, ele Perdeu. perdeu. A mesma coisa aconteceu com Napoleão Bonaparte, a mesma coisa aconteceu com outros grandes exércitos. Por que eu estou falando isso? Né? Na verdade,
é só uma observação histórica. Nós temos também a influência da cultura norte com relação ao sul. Né? Por que nós somos influenciados, né, pela cultura, moda, enfim, tudo? Né? Não é porque está só lá em Hollywood ou porque está na Europa. É porque nós temos essa influência. Né? Sim. O jogo está virando? Essa é uma, talvez, boa notícia ou uma má notícia, depende de quem estiver escutando. É uma mudança que está ocorrendo. Né? A Terra já teve várias mudanças de polaridade. A gente está tendo várias mudanças e essa é uma delas. Né? Então, essa é uma observação primária que a gente tem que fazer para chegar no último quarter. Então, assim, a gente tem o Áries, a gente tem Câncer, a gente tem Libra e a gente tem Capricórnio. O mês de dezembro é recheado dessa energia que mostra e marca o quê? O último ciclo antes de começar o ano novo astrológico. Então, ele é muito importante. Dia 21 de dezembro vai se dar o equinócio. E a gente tem uma outra particularidade, Carmen, muito importante aqui, que é sobre que aspectos que estão se fazendo esse mês de tão especial, que torna ainda esse equinócio, ou seja, este start, esse pontapé inicial do último quarter do ano. Né? É como se a gente estivesse pensando o seguinte: você está lá, está tendo campo, está tendo jogo de futebol, né? Dividisse o jogo em 4 partes, né? Não em 2 tempos, mas em 4 tempos. Que nem no basquete. Né? No basquete, para quem assiste basquete, sabe que é dessa forma. O último quarto é decisivo. O último quarto é aquele em que você joga todas as fichas para você mudar, se é que você precisa mudar, ou para você finalizar aquilo que precisa ser finalizado. Então, é a última chance, é a grande oportunidade que o universo, dentro desse ciclo maior solar, nos dá a oportunidade de fazer. E aí, temos algumas observações. O que esse mês de dezembro nos reserva? Aí eu vou ficar aqui de lado agora para ir para minha cola. Períodos de correção, mudanças de curso, transições para uma possível oportunidade de crescimento espiritual. Então, recapitulando, a gente tem aqui um período para correções, para mudanças de curso e para uma transição para um crescimento espiritual. Isso se dá, essas palavras todas que eu trouxe, em função dos planetas que estão na jogada, que eu vou agora destrinchar um pouquinho, tá bom? Então, legal. Só para a gente, eu vou tentar colocar um pouco de vídeo, um pouco de imagem para, talvez, vamos ver se a gente já consegue colocar agora, para ficar um pouco mais dinâmico. Okay, vamos ver. Aqui, eu tenho que aumentar, né? Porque a gente sabe que... Tô lendo só som. Bom, deixa eu só colocar a figura para vocês aqui, né, do que está acontecendo. Nós estamos aqui com uma super influência que vai acontecer de lua cheia, já no começo do mês, dia 8. Tá? Então nós temos aqui a lua junto com Marte, né? Eu queria só trazer essa situação, e aqui de novo, que acho que fica bem forte, né? E o Sol em Sagitário, a 16 graus de Sagitário, tendo próximo deles a Vênus e o Mercúrio. Né? E o que nós temos aqui? Deixa eu só fechar e voltar. Só queria trazer isso de volta para a gente... Ok? Ok. Legal. Só para ficar um pouco dinâmico, né? E não deixar o pessoal assim tão cansativo, né? Sem ter uma visão. Eu sei que tem gente que gosta, tem gente que não gosta de visualizar, então tudo bem. Mas, por exemplo, o nosso amigo Carlos London falou: Albano, é bem interessante quando você não mostra e fala mais direto, sem o astrologuês. Eu falei, que legal, bom saber. Tem pessoas que falam: Albano, você falou muito pouco de astrologia, você ficou falando. Então, cada um tem uma característica. É verdade. Eu quero mandar um beijo pro Carlos London, nosso amigo da época do colegial. Eu quero te dizer que no começo, quando você mostrava os mapas astrais, eu ficava em pânico, né? Porque aquela simbologia toda, eu não entendo. Eu sei a simbologia do meu signo, mas os outros... Agora eu já, mais ou menos, alguns eu reconheço. Mas eu acho que é importante, porque a energia da astrologia está codificada nesses símbolos, né, Albano? Exato. Então,
tem que trazer a frequência daquilo que está acontecendo no aspecto do céu para esse Uhum. momento presente. Legal, então, é exatamente isso, Carmen. Que bom, eu fico feliz de saber o teu feedback, porque essa é a nossa maior intenção, né? De É, que é que nem você aprender, e você é professora de inglês, antes de mais nada, para todo mundo que eu falo astrologia é uma nova língua. É que nem você aprender russo, é que nem você aprender chinês. Então, é, primeiro momento é um desespero, porque você fala, nossa, o que é esse monte de letrinha aí, o que é esse monte de símbolo, esses rabiscos? Na medida que a gente vai passando e vai pontuando, vai começando a haver uma similaridade, né? E aí sim. você vai entendendo, e que bom, que legal que você trouxe esse feedback também, né? Então, Claro. Eu é, sempre dou palpite, eu tenho que dar o meu testemunho, porque me é, incomodava no começo. Porque como eu não sabia dessas coisas, mas olha, eu resolvi relaxar e vamos que vamos. é. Agora, a gente continua aqui na observação constante do céu, e como foi pedido pelo Saint-Germain, a gente está na observação do céu, o que está acontecendo no céu, fique de olho no céu, e vamos ficar, porque esse mês também promete isso, né? Esse mês também promete Legal. esse tipo de situação. Você começou a falar, quando eu estava entrando, que você falou alguma coisa das explosões solares e alguma coisa assim, É. foi? Você estava Ou falando então, eu agora? estou até de camiseta do sol, porque a explosão do sol está forte. E amanhã a É, gente vai ter a vivência com o mestre, com o plano espiritual, justamente sobre como é que essas explosões estão afetando a vida na Terra. E tem a ver com a energia eletromagnética, tem a ver com tudo que a gente está vivenciando nesse nosso novo contexto de como vamos escolher viver daqui para frente, né? Porque afinal, estamos diante de muitas oportunidades, só que nem todo mundo está afim de arregaçar a manga e realmente escolher um caminho. E o céu anda cravejado de luzinhas ultimamente, né? Em todos os países. Estou adorando, porque é, afinal não dá mais para negar que é, existem os nossos irmãos aí tentando nos auxiliar nesse processo de transformação. Claro que eles não vão decidir por nós e nem intervir. Eles só vão intervir se houver algum tipo de destruição ou algo parecido, mas a questão é como é que nós estamos agindo e escolhendo vivenciar a nossa consciência, a nossa determinação e a nossa energia de vida, né? Então é bem por aí. Então, eu queria até trazer atenção para o pessoal que está aqui e, nossa, maravilha, né? Nós estamos aqui nesse momento online, o pessoal está com a gente, super obrigado, antes de mais nada, a dedicação do tempo, né? Tendo aí a Copa do Mundo, a gente sabe que o pessoal faz festa, se reúnem, mas que bacana nós estarmos aqui ó, com essa oportunidade de estar trazendo para quem está compartilhando com a gente aqui. Então, Vamos. Carmen, essa explosão solar e todo esse processo, e nada tão mais importante, pessoal, do que realmente esse momentum de sábado, amanhã, estarmos numa situação de reflexão, de canalizações que a Carmen vai passar, enfim, é muito importante porque o momento é muito oportuno, sempre, sempre quando a Carmen faz a- como se fala isso aí, não é mentalizações só, as canalizações e as vivências, faltou aqui o português, a vivência, porque ele traz exatamente a oportunidade de a gente colocar em prática, né, imediatamente aquilo que está acontecendo. Então, eu queria só retomar aqui o que a gente tem feito, né, de observações, né, em que juntamente com o solstício que vai acontecer, a gente vai ter planetas que estão se movimentando de Sagitário para Capricórnio, logo em seguida, que é exatamente a energia do Capricórnio do início, do começo. Né? Então, essa energia de iniciar, do começar, vai ficar muito intensificada. Vai ficar muito intensificada. E aí a gente vai ter uma outra situação muito bacana também, que é Netuno e o Quirón, já falo sobre os dois, vão estar no seu movimento direto nesse mês. O que acontece? A gente sabe que existem os movimentos retrógrados, não é só Uhum. Mercúrio que fica em movimento retrógrado, vários planetas ficam em movimento retrógrado, não é só Mercúrio, Marte, que já Vamos. tem estado. Então, esses dois planetinhas entram em seus movimentos direto esse mês. Isso acaba trazendo o quê? Né? E aí fica com o convite, caso alguém tenha o seu mapa em mãos, conhece o seu mapa, aproveita para acompanhar as informações que a gente vai passar aqui, olhando para o seu mapa, porque vai ser bem interessante e vai se aculturando, né, um pouco mais dessas informações astrológicas. Então, primeira coisa que a gente tem é Marte. Marte ele continua no seu movimento retrógrado. A gente sabe que Marte ele é um planeta da intensificações, da ações
né? E da coragem, né? E da iniciativa. Como ele está transitando em Gêmeos, ele está ainda para aquele campo mental, né? E está nos fazendo agir de uma forma mental muito intensa. Só que por ele estar retrógrado, e ele vai ficar até dia 11 de janeiro em movimento retrógrado, e atipicamente ele vem estado alguns meses, porque ele não passa de 2 meses retrógrado, ele vem estando desde agosto, setembro, ele vem dando a oportunidade de a gente rever de uma forma mental em Gêmeos, revendo processo de sendo retrógrado, as nossas atitudes mentais, como nós nos comportamos, como nós pensamos. Então, esse último quarter, este solstício, sobretudo traz essa força mental de revisões, de rever e conceitos, inclusive. O Mercúrio, que é o outro planeta que está muito associado a isso, né? Porque exatamente o Mercúrio é o regente de Gêmeos, ele está retrógrado até o final do mês, até o dia 29 de dezembro. Então, esse movimento retrógrado vai ajudar também a compor essa força do Marte que está nos trazendo essa oportunidade de revisões. Agora, olha que interessante, o Netuno, ele estava retrógrado desde o dia 27 de junho. E o movimento de retrogradação, como todos sabem, não é o planeta que está dando marcha ré. É a velocidade dele em relação à Terra. E a Terra, num dado momento, começa a andar numa velocidade muito mais rápida do que o planeta, e aí, aparentemente, parece que ele está indo para trás em relação às constelações. Então, é só uma questão de movimentos relativos. Mas o fato é que a velocidade dele em relação à Terra estava devagar, estava andando para trás, aparente. E agora ele começa a andar no movimento direto. Sabe quando que isso vai acontecer? Quando que isso começa a acontecer? Dia 3 de dezembro. Amanhã. Exatamente. Que legal! Exatamente. Gente, até arrepiei, o dia que o mestre marcou. Você sabe que Exatamente. ele deve ser ligado aí, né, na astrologia. Ô, Luciana, Luciana, na Califórnia entrou. Beijo, Lu, beijo. Beijo, Lu. Alguém tem dúvidas de que Saint Germain é astrólogo? Coloquem aí, número 1, eu concordo. Número 2, eu não concordo. Número 2, número 1, eu Não, você sempre falou isso, né? Eu sempre, realmente, eu tô só aqui confirmando, né? Que, de fato, ele aproveita as entradas novas de energia para consolidar aquilo que está acontecendo no cosmos aqui na Terra, né? Que é o que importa. A gente está encarnado, ele quer todo mundo lindo, maravilhoso, feliz, próspero, saudável e vivendo bem, né? No comecinho eu falei que Quirón e Netuno... número 1 aí, Antônia, isso aí. Fica aí o convite, pessoal. Número 1, recapitulando para quem não pegou. Número 1, para quem acha que realmente Saint Germain é astrólogo. Número 2, para quem acha que ele não é astrólogo, né? Vamos lá. Então, aqui, vou até ler o texto que eu preparei falando sobre isso. Então, o Quirón e o Netuno estavam retrógrados, né? O Netuno volta ao seu movimento direto amanhã, dia 3, e o Quirón, que vamos falar já dele na sequência, entra em movimento direto também no dia 22, né? Então, logo depois do solstício, dia 21. Olha que interessante. Netuno agora gira direto a 22 graus de peixes. A cada ano, o Netuno retrocede por aproximadamente 5 meses. Todo ano isso acontece, porém, ele fica 5 meses em movimento retrógrado. E ele estava retrógrado desde o dia 27 de junho. E exatamente volta ao seu movimento direto amanhã, dia 3. O que Netuno traz? Netuno mexe com a glândula pineal. Netuno mexe e trabalha e ele rege tudo aquilo que não é visível no nosso mundo. Tudo aquilo que é invisível. Tudo aquilo que é gasoso. Tudo aquilo que é intuitivo. Tudo aquilo que é oculto. Aquilo que a gente não enxerga é regido por Netuno. Então a gente pode colocar música, a gente pode colocar sonhos, a gente pode colocar inspirações, a gente pode colocar mediunidade, a gente pode colocar música, que eu já falei, arte de um modo geral, tudo isso tem a ver com Netuno. Gases, né? Água, aliás, a energia da água, que vem vindo com força por conta dessa energia ainda de Júpiter em peixes, que vai passar para Áries já já. Então, a gente tem aí super chances, não sei se está ficando... não. Eu pensei que tivesse acabando a bateria, mas está ficando escuro aqui, mas está tudo certo, tem bateria, então não sei por que está ficando escuro. Não, você está normal. Para a gente normal, não né? nada. Não mudou nada. Tá bom, estava preocupado que tivesse alguma coisa escura aqui. Então, o que a gente tem?
é essa energia do Netuno retomando na sua velocidade, retomando nessa força de influência sobre a nossa glândula pineal, sobre as nossas intuições, sobre os nossos canalizações. Eu comentei na nossa live anterior que nós tínhamos aí uma conjunção de Júpiter e Netuno ainda em Peixes, que é como se a gente tivesse um grande hub lá fora, né, como antena de captação para a gente fazer nossos downloads. Isso estava forte, sim, porém não tão forte como vai ser agora a partir do dia 3, né, por conta dessa retomada da força do Netuno. Então, olha que importante aproveitar esse momento. E o que acontece? Nós temos também, nesse mês de dezembro, uma força muito grande de planetas, e aí eu até gosto de colocar agora sim, eu vou colocar outro detalhe aqui, que eu acho legal, que é mostrar aqui como que a gente trabalha do ponto de vista, aqui, ó, vocês estão vendo que tem barrinhas coloridas, né? E tá em inglês porque o software é americano, mas você tem o fogo, tem a terra, tem o ar, tem a água. Essas barrinhas estão dizendo a quantidade de elementos que estão acontecendo nesse momento e as modalidades energéticas, que são divididas em cardial, em fixo e mutável. Vejam que a barrinha do mutável, que é esse azul clarinho, está super forte. Tem pouco de fixo e pouco de cardial, mas de mutável muito grande. Então, o que eu queria trazer com essa observação, né? De que essa movimentação planetária que está tendo, Gêmeos, aqui, ó, signo de Gêmeos, que vai ser a lua cheia, Sagitário, Sol, Vênus, Mercúrio, que está aqui, Peixes, que tem Júpiter e Netuno ainda aqui, né? Tudo isso contribui para uma força de muita mutabilidade, de muita mudança. Então veja que legal, a gente tem a chance, com essa retomada, a partir de amanhã, com a entrada de Netuno, e a partir dessa força energética de amanhã, a gente poder colocar em prática o que o japonês trabalha com aquele conceito do ser um bambu, né? De não resistir, de ser flexível, de conseguir dar flexibilidade para as coisas. Então, é o grande momento de a gente olhar para trás e falar assim, será que a minha vida precisa continuar sendo igual a que foi o ano inteiro? E que por algum motivo você resistiu ou ficou ali, não largou o osso de alguma coisa, ficou lá na situação? Agora é a grande chance. Pensamentos, ideias, conceitos, atitudes, sentimentos. Esses processos todos podem ser e devem ser muito bem trabalhados na flexibilidade e na mudança, assim como o vento que bate, ora para um lado, ora para o outro, ele retoma para cá, retoma para lá. Então, essa energia, ela está recheada dessa força, para que a gente tenha a oportunidade de, no estalo, falar assim, puxa, eu vinha pensando por aqui e, de repente, a partir de agora, estou olhando por aqui. Que bom! Então, esse convite a essa mudança de paradigmas, a esse convite de mudanças de percepções, e essas percepções que eu digo é mental, emocional e ação, estão recheadas para que isso aconteça. A partir de agora, né, começando amanhã com esse movimento de Netuno, e aí a gente tem o que a gente chama de uma superinfluência lunar, que é o ciclo lunar, dia 8. Dia 8, nós vamos ter, nas primeiras horas do dia 8, a 1h da manhã, a lua cheia do eixo Gêmeos-Sagitário. Então, essa energia, ela é por si só já mutável, porque Gêmeos e Sagitário são os dois signos da intelectualidade, do conhecimento, da flexibilidade e da abertura de novos caminhos. Sagitário expande, Gêmeos faz o trabalho lógico da coisa, então você trabalha a lógica, enquanto que Sagitário trabalha o lado do julgamento e da filosofia da situação. Então, resumindo assim, um olha para a floresta, o outro olha a árvore, né? Gêmeos, Mercúrio olha para a planta, para a semente, enquanto que Júpiter, Sagitário, olha para a floresta, olha o todo. Sim. Essa combinação de coisas vão estar acontecendo nesse eixo da lua cheia. Então, ela traz a culminância desse ponto máximo de influência no dia 8, com essa lua no eixo a 16 graus do signo de Gêmeos e Sagitário. Ora, quem tiver no seu mapa sabe que tem aí o seu mapa em mãos, né? Alguma coisa a 16 graus dos signos de Gêmeos e Sagitário vão estar recebendo essa força
com muito mais intensidade. Consequentemente, a quadratura, que seria também 16 de Virgem e de Peixes, idem. Então, esses 4 pontos do mapa, de todos nós, está sendo ativado. Seja você tenha planeta lá ou não. Se tiver planeta ou ascendente, muito mais forte. Mas todos vão estar sendo impactados no seu mapa individual, nesses 4 pontos do mapa. Aí dá para se trabalhar e entender aonde está caindo, em que esfera da vida, o que isso está te convidando a fazer essa mudança que a gente está aqui colocando. Então, eu estou colocando de uma forma um grande guarda-chuva, uma grande informação macro, mas que ela pode ser depois, né, dado um zoom individual com esse mapa individual. Tá? Bom, há também conversas distintas entre Netuno, Júpiter, e entre Mercúrio e os outros planetas, né, que a gente vai agora abordar um pouco mais detalhadamente. Tá? Mas aí, antes disso, eu quero falar sobre o Netuno e o Quirón. A gente já falou que o Netuno retoma, o Quirón lá no dia 20, mas o que tem a ver esses dois planetas? Né? Esses dois planetas, e o Quirón é um planeta que na astrologia antiga não era conhecido, aliás, nenhum dos dois, nem Netuno nem Quirón, na astrologia clássica. Netuno só foi descoberto depois da descoberta do telescópio, né? Urano, Netuno e Plutão, e aí eles foram incorporados na astrologia moderna. E o Quirón veio um pouco mais para frente, na década de 70, quando descobriram que esse asteroide, na verdade não é um planeta, ele é um asteroide, ele traz uma força muito grande e vem sendo estudado e cada vez mais sendo incorporado na astrologia como sendo o regente futuro, né, do signo de Virgem. Olha que interessante, tudo tem mudanças. Então, assim como lá atrás o Marte era o regente tanto de Escorpião como de Áries, porque não tinha Plutão, então Marte era o planeta que regia Áries e Escorpião. Depois que descobriu Plutão, ele tem muito mais a ver e tem todo o sentido com Plutão. Embora a mitologia, sim. Eu quero falar do Plutão, né? Porque parece que o Plutão caiu da página, né? Mas como é que é isso? Não tá mais, o Plutão não é mais planeta? Como é? Não, agora eu até fiquei chocada. Eu não sabia que Quirón era um asteroide. Eu achei que fosse um planetinha, um exoplaneta, alguma coisa assim. Até anotei aqui. Asteroide encontrado nos anos 70. Escrevi para não esquecer. Exato. E esse planeta, ele está muito associado... o que aconteceu com Plutão, né? Existe uma terminologia astronômica, né? Que são os astrônomos, que são o pessoal que faz o estudo matemático, físico e simplesmente 3D do sistema solar, da energia. Então, eles vão fazendo as categorias e rebaixaram ele. Depois voltou Plutão, então ele era planeta, não era planeta, voltou a ser planeta. Ele sempre foi planeta, nunca deixou de ser um planeta. E o mais engraçado, Carmen, é que antes mesmo de se saber que existia Plutão, na mitologia já se falava de um deus subterrâneo que raptava Perséfone e que cuidava do submundo, das transformações, que era Plutão. E essa energia já existia, só não sabiam que existia o Plutão, o planeta que estava lá e que correspondia a isso. Então, olha que interessante. Assim como o Quirón, que é um planeta, desculpa, é um asteroide, que tem a ver com essa energia virginiana, porque o Virgem e os Gêmeos estão hoje regidos por Mercúrio. Só que, cada vez mais, está se percebendo que o Mercúrio tem a ver com os Gêmeos. E o Quirón tem a ver com o Virgem. Por quê? Porque essa energia do Quirón tem a ver com a cura, tem a ver com o sofrimento, com a possibilidade de melhora das coisas e, sobretudo, sobre aquela medicina alternativa. A medicina alternativa. Então, olha, eu vou contar rapidamente na mitologia o que aconteceu para entender o Quirón no mapa da gente. O Quirón, ele era, assim como Júpiter, centauro. Eram 2 guerreiros, eram centauros, e aí vocês vão ver os códigos, porque evidentemente são tudo em códigos essas historinhas. Eles eram guerreiros, o Júpiter ia tomar uma flechada do inimigo, e o Quirón se posiciona na frente, se coloca na frente do amigo e recebe a flechada em seu lugar. Olha que interessante a historinha. Então, Quirón se doa. O Quirón se coloca na frente para salvar o Júpiter. Essa flecha toca na sua coxa, que é a parte regente do Júpiter, de Sagitário e tudo mais.
Então, por que que não foi no pescoço? Por que que não foi na cabeça? Por que foi na coxa? Ele recebe a flechada do lugar do Júpiter, do amigo, e aí vai se tratar. O que que ele faz? Ele começa a aprender, a entender mais sobre ervas, medicinas, conhecimentos para se curar. Só que o que acontece é que quanto mais ele aprende e quanto ele mais tenta colocar ervas, enfim, todo o estudo que ele vai adquirindo e praticando, ele vai adquirindo muito conhecimento, a um ponto em que ele começa a ser Master Blaster e começa a curar os outros. Olha. E vira Master no assunto. Só que ele não se cura. Ele não se cura porque aquela flechada era uma flechada eterna de uma ferida que nunca se curaria. E aí o que acontece? Ele então adquire toda a evolução espiritual dele através da transmutação de uma dor para o uso dessa dor a favor dos outros, em cura, em conhecimento, em ajuda, em ser um Master top, mega da galáxia no assunto. Então, olha onde que está a questão dessa energia que vai futuramente servir à Virgem, que é a energia do próprio Jesus, porque a gente sabe que Jesus nasceu no dia 8 de setembro, né? O grande curador espiritual, o grande mestre, né, de toda essa evolução que nós temos em todos os sentidos. E essa energia virginiana, que está no mapa de todos nós, em algum ponto, né? A Carmen tem no meio, desculpa, eu tenho que falar aqui, né, Carmen? Não tem como. Pode falar, não tem problema nenhum. Ela tem Plutão e a Lua juntos em conjunção no meio do céu, que é a parte vocacional, no signo de Virgem. Né? Exatamente esse ponto. Então, exatamente a vocação maior nesse campo desse processo de cura. E aí a gente não fala só de cura física, é cura espiritual e enfim, todo o campo mais amplo dessa cura. Voltando, então o que a gente tem no Quiron? Eu juro para você que não estava previsto falar nada disso de Quiron. Tem problema, é a energia, vamos deixar fluir. Teve que entrar, né, e foi rolando. Mas enfim, a gente tem nessa energia de Quiron a oportunidade de a gente resgatar todo o nosso sofrimento que está lá no nosso mapa, em algum ponto, e colocar a favor da humanidade, a favor das pessoas, se assim nós quisermos, porque é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. E você com isso transmuta, e com isso você reverte o sofrimento do seu mapa. E aí não vale, por que que eu tenho isso? Por que que eu trouxe isso? Porque no seu mapa estava previsto como plano de desenvolvimento espiritual esse ponto. Né? Dá para depois se aprofundar em outro momento, porque questões kármicas, mas não é agora o caso. Mas o fato mais importante é que você consegue reverter e transmutar toda essa questão através do conhecimento, através das informações, através da prestação de ajuda, de colocar-se a serviço das pessoas. Então, aonde está isso no mapa? Ele é um grande ponto de empatia, é onde você identifica de cara problemas que as pessoas têm, né? E aonde que você consegue com isso passar para as pessoas e vira um grande mestre, e você vai dormir e você fala, caramba, comigo mesmo não funciona. Funciona com todo mundo, mas comigo não funciona. Eu ensino todo mundo, eu faço isso para todo mundo, mas eu mesmo, na hora de fazer, não consigo. É esse Quiron que está mostrando, é esse Quiron. A grande matéria-prima de te tornar grande mestre desse processo é exatamente esse núcleozinho que você fala, caramba, mas comigo não funciona. Né? E quanto mais desinteressado for, quanto mais de amor incondicional for, tanto melhor. Né? Então, deixando aqui o parênteses super grande aqui do Quiron, fica aí a dica para a gente um dia falar sobre o grande curador. Eu quero mesmo que você fale, é isso que eu ia falar. 2 assuntos. Primeiro, para você falar sobre a Lua, como foi pedido em algum momento, depois o Quiron. E eu lembrei que o dia mais importante lá no sul da Índia, naquela montanha de Arunachala, é agora, 6 de dezembro, que é na terça-feira. E o templo, na realidade, isso eu tenho falado mais, até me arrepia. O templo de Muruga, que fica embaixo, que tem 6.000 anos que foi construído aquele templo, ele é em homenagem aos 9 planetas do nosso sistema solar. E as divindades, eu não paro de me arrepiar, porque eles já começaram as procissões domingo passado, no dia 27. São 10 dias de celebração. E a grande celebração, eu estou acompanhando virtualmente todo dia e tal.
Mas a grande celebração é no dia 6. E o que me ocorreu agora de compartilhar com você, essa coincidência, entre aspas, que não é coincidência, porque esse templo, que eu saiba, é o único templo do planeta que reverencia os 9 planetas do É. sistema solar. Geralmente, É, porque eu viajo muito, a pedido do mestre Saint-Germain, a gente vai num lugar, por exemplo, é do mestre Larion, é do mestre Lapis Bey, é do mestre Eumor, é do Arcanjo Miguel, nananã. verdade. Agora, 9 planetas é mega power. Está É, ali o nosso sistema solar. é. E na montanha, em cima da montanha, no dia 6, é quando o Sirius fica bem lá em cima, e é quando vem a energia de Shiva para destruir o mal e reconstruir um novo ciclo de luz, amor e tal. E você vê, é maravilhoso, né? Porque semana que vem você vai falar da lua cheia, maravilhosa, e também essa irradiação. E estamos em dezembro, que é a preparação do Natal de Renascimento. Pois Fechei é. parênteses. Não, é maravilhoso. Como sempre, essa capacidade de síntese que a Carmen tem é fantástica. Eu adoro porque consegue colocar os pingos dos is muito rapidamente. O que eu acho muito importante, né? É a gente perceber que o momento de dezembro, né, pode ser levado para aquela coisa mais melancólica, aquela coisa mais de olhar para a vida e falar, puxa, passou o ano, o que eu fiz? Nossa, isso, arrependimentos, que são energias capricornianas. Por quê? Porque a energia do Capricórnio é do fazer, é de concretizar, e é da disciplina e da justiça. Porque o pessoal fala muito do Júpiter, mas a grande disciplina, o grande fiel da balança é o Saturno, o senhor do tempo, o Cronos. Né? E todo mundo sabe que o tempo cura, o tempo revela, o tempo mostra a verdade, o tempo é sempre o resultado maior de tudo. E é exatamente o Cronos, o senhor do tempo, que tem a ver com Saturno, com a energia do Capricórnio, que é esse ciclo que inicia no dia 21, com o solstício, o último quarter, né? E é o ponto de finalização, de concretização, de cristalizar aquilo que o ano trouxe. Então, quando a gente entra nessa vibe de olhar para trás e ficar se arrependendo ou melancólico, você não sai dessa vibe, você fica nela. Agora, qual é o grande antídoto, o grande processo? É entrar nessa conexão que a gente está trazendo agora, dos grandes aspectos que estão proporcionando a você não engatar uma ré, mas você engatar uma primeira, uma segunda, uma terceira e continuar. Porque essa energia do que está acontecendo com o Netuno, mexendo com a glândula pineal, a grande quantidade de energias de mutáveis que estão vindo para fazer com que a gente seja flexível e olhe para trás e fale assim, tá ok, beleza, errei pra caramba o ano Claro, inteiro, mas a partir de agora posso acertar tudo pela frente. Essa é a grande perspectiva. Né? claro. E olhar também para que, outro dado importante sobre a questão astrológica é que o Mercúrio no dia 7 e a Vênus no dia 10, os dois, entram em movimento a sair de Sagitário e entra em Capricórnio. Então, Mercúrio no dia 7 e a Vênus no dia 10, que estão hoje em Sagitário, entram no signo de Capricórnio. Então, olha quanta mudança está acontecendo no mês de dezembro. E Né? é só o começo do mês, né? É só o começo do mês, exatamente, já de cara, já de cara. Essa mudança parece banal, pessoal, mas essa mudança, para quem é treinado em observar a natureza, não precisa ser só astrólogo, é que nem você pegar o homem do campo que olha e fala assim, vai chover, o índio, vai É, chover. Aí você fala, caramba, mas tá um sol maravilhoso, como que vai chover? De onde você viu isso? Porque sentiu o cheiro, porque não sei o que aconteceu. Está treinado, ele está treinado, ele observa aquilo que a gente não observa. Assim acontece para a astrologia, assim acontece na vida de qualquer pessoa que observar o tempo, observar o que está acontecendo. E isso eu convido as pessoas a buscar essa observação, porque vai trazer mais conhecimento e esse autoconhecimento a elevar num outro patamar de consciência. Né? E sim. aí o que acontece? Mercúrio, dia 7 e dia 10, banal, banal. Só que quando ele sai em Sagitário e entra em Capricórnio, muda o nosso padrão vibracional de mente e de relacionamento. Muda nosso padrão vibracional de nossos modos operantes, de como a gente pensa, sagitarianamente, como vem vindo agora, de expandir, filosofar, ver as coisas, por um modo realizar, fazer, concretude, Sim. né, executar. Né, e a Vênus, responsabilidade nos relacionamentos, nas questões mais íntegras. Aliás, esse é outro ponto muito forte do Capricórnio, integridade. A integridade, e quando a gente fala
justo, naquele ser justo, né, íntegro, tem muito a ver com essa energia capricorniana. Ah, quer dizer que todos os capricornianos são assim? Não, não é isso que eu quero dizer. A energia do Saturno é assim. Então, É. capricorniano, antes de vocês se acharem última bolacha do pacote, todos nós estamos na batalha. E é isso que nos leva a uma condição de crescer. Sem dúvida que os capricornianos são até mais exigidos por isso, Ah, por conta dessa influência. Então, desde pequenininhos, quem olha para um capricorniano desde pequeno sabe que ele é maduro, que ele é muito sábio, que ele é muito... esqueceu de ser criança porque ele é muito concentrado, né? E isso, para mim, é muito visível e acho que convida as pessoas a observarem esses detalhes, né? Então essa é outra situação. E veja, nós estamos falando do dia 8 com a Lua cheia, nós estamos falando do dia 7 com o Mercúrio movendo Capricórnio, dia 10 a Vênus, então tem muita energia próxima desse processo. E você falou, né, Carmen, que a Luna Chala, ela está entre dia 6 e dia 8, né? É um período de... É do dia 27 de novembro a 6 de dezembro. O dia Ah, principal que eles estão acendendo a pira para Shiva toda noite, hum, desde 27 de novembro. São 10 noites, 10 dias de oração, procissão. Eles tiram, até me arrepia, as principais divindades de dentro do templo, as 9 divindades que representam os 9 planetas do sistema solar, até me emociona. E eles dão volta em volta da montanha, a pé, para curar a guerra, a maldade, o inconsciente coletivo da humanidade. E como não fizeram isso nos últimos 2 anos por conta da pandemia, tá lotado de gente, tá maravilhoso, tá uma vibração incrível. E aí é o dia 6, é na terça-feira que eles fazem a pira maior, chama Mahadipan. E aí aham, fazem todo um cerimonial especial, porque é justamente quando o Sírius está no alto da montanha. E já tá tudo lotado faz tempo, o hotel lá, até fevereiro de 2023 não tem um lugar para dormir, né? Tem ó, locais que não são muito legais. Eu gosto de ficar lá porque é em frente o hotel, é em frente o templo, é em frente a montanha e tudo mais. E eu quero mandar um beijo para Lili, que está lá em Los Angeles, a Eliane e o Willy, que entrou aí. Um beijo para você, para o Christian, para toda a família, para o Angel, para a Miriam, para todos vocês. É super, legal, e muito. também a Márcia, que mora na Austrália, também está aí assistindo a gente. É Uau, legal a Marcial, internet porque não tem barreiras, né, não tem Albano? barreiras, não tem barreiras. Eu que tinha aversão a essas coisas tecnológicas, porque me incomoda a vibração. Agora eu adoro, eu esqueço É, essa parte, não incomoda nada. Não, é muito legal, porque a muito gente legal. está no Nós somos. mundo. Eu costumo dizer, Carmen, que isso aqui é um treino para a gente ir para a sexta dimensão, para a quinta dimensão, que a gente transmuta aquela barreira do espaço e tempo. Veja, estamos falando com a Austrália. Parabéns, que legal, super bacana e super bem-vinda na nossa live. Um beijo aí para o outro lado do planeta, né? O outro lado do É planeta. legal. Já está de manhãzinha lá. É Então, lá de manhã. a gente está aqui conversando como se a gente estivesse na sala, na Pax, né? E o que muda é o que você sempre colocou no curso de Milagres, né? É a consciência, onde está. Se você estiver agora com a cabeça pensando que você está no Havaí, pronto, você está no Havaí, né, Carmen? Como você sempre Eu não colocou. saí de lá nunca, viu? Com certeza. Nem de lá, nem de Mount Shasta. Gente, e essa semana, então, depois que o Mauna Loa entrou em erupção, porque tá uma loucura, né? Eu tô toda hora acompanhando. Porque eu rezo, né, para as energias das placas tectônicas e tudo mais. Mas a Arunachala é a única placa tectônica que não se mexe há 6.000 anos Olha, no planeta. Que é o que templo do templo de Muruga, o templo que é erguido com 9 torres e tal, tal. Vamos lá, você tem 15 minutos. Ok, e para fechar com a chave de ouro e com a cereja do bolo, é de que Júpiter, que ele está em Peixes, junto com Netuno, todo esse tempo, ele volta para Áries no dia 21, no dia do solstício. Exatamente Opa! no dia do solstício, E aí Júpiter ele nunca mais vai embora, né? Não, ele fica aí quanto não, tempo? ele vai ficar um bom tempo o ano que vem, né? Uma Legal. boa parte, pelo menos o primeiro semestre todo do ano que vem. E isso é muito bom para todos os signos de fogo, os primeiros decanatos de Áries, Leão, Sagitário ou Ascendente. Então está trazendo essa força do Júpiter no mapa de quem tem esses primeiros graus do signo desses 3 signos de fogo. Essa força do Júpiter em Áries muda também completamente o padrão vibracional do que o Júpiter vinha fazendo em Peixes.
todo esse período com Netuno, ele trouxe, inclusive, a quantidade de água, né? Outro dia eu escutei que no Nordeste, não sei se foi na Bahia, choveu não sei quantos miligramas, que era equivalente num dia o mês inteiro. Né? E eu lembrei, falei, tá aí Júpiter e Netuno em conjunção. Ele traz mesmo essas características. O Júpiter vai entrar em Áries, ele vai trazer uma outra dinâmica. O Júpiter, que é um planeta regido por Sagitário, de fogo e expansão, ele se sente muito bem em Áries. Ele é um planeta que ele é, na mitologia, o Centauro. Na astrologia medieval, ele é participador do Netuno, ou seja, de Peixes. Então, ele antigamente, quando não tinha Netuno, ele regia Peixes. Portanto, ele estava bem em Peixes, mas ele se sente muito bem também em Áries. Então, essa energia, ela continua fluindo, só que numa outra mecânica, né? Num entusiasmo, numa força de ação. O Netuno, desculpa, o Peixes, como estava até agora, era mais no campo visual, imaginativo e no campo mais sutil. Agora a gente vai para o campo mais físico, mais da ação. Isso vai ajudar a gente a agir com mais intensidade do que vinha sendo. Ora, se a gente olhar, há uma situação macro geopolítica no mundo e que isso tem seus momentos importantes de avaliações, né? E aí eu não posso colocar aqui na astrologia porque por um lado ou para o outro. Depende do que o ser humano for fazer coletivamente. Essa influência do planeta é mais ou menos como quando os mestres falam, olha, vocês se viram aí, vocês resolvem o problema de vocês. Isso não é um problema meu, isso é um problema de vocês. Agora, o que eu posso fazer aqui é irradiar a luz, é evoluir aqui na questão espiritual, mas eu não vou fazer nada por você. Né? Não porque ele seja mau, mas é porque ele não pode fazer nada pela gente. No sentido físico, né, de agir. Então é mais ou menos a mesma coisa. Os planetas não podem fazer nada por nós. Eles podem simplesmente inclinar, né, deixar aquela inclinação. E eu brinco sempre com essa brincadeira da praia, porque acho que ela é a mais facinho de todas. Claro. O Sol não vai falar para você, vou te deixar bronzeado. Só se você quiser. Se você não quiser, você ficar debaixo do guarda-sol e ficar lá, você não vai ficar bronzeado. Então não é o Sol que vai determinar se você vai ou não ficar bronzeado. E sim a sua atitude, seu livre-arbítrio. E a sua consciência. Essa é a parte mais importante, Carmen. Para fechar, é a questão do adquirir consciência. O que significa? É a gente tomar atenção para a situação. E tomar decisões a partir dessa atenção. E a partir dessa atenção e tomar a ação, você começa a entrar numa resolução de coisas. E aí vai depender, né? E aí o karma tem a ver com esse princípio hermético de ação e reação do que você decidiu. Então a gente só tem, eu acho que alguns parâmetros para crescer. Uma é se autoconhecer. Então é fundamental que a gente se autoconheça. A astrologia é uma super ferramenta para isso. Então a partir do momento que você se autoconhece, você está indo para um patamar. Depois você aprender. Estar aberto a leituras, a estudar, a falar com todo mundo, aprender de tudo, ter a cabeça aberta para aprender, né? E depois agir, né? Porque se a gente não tiver essas três coisas, a gente não evolui. Se fizer essas três coisas, vai evoluir com certeza, né? Autoconhecimento, aprender de tudo, colocar em prática o melhor, né, de si, estamos crescendo, estamos evoluindo. E aí a gente está nessa última reta final, que vai até março. Há alguns pontos a serem observados ao longo desse período? Sim, há alguns pontos a serem observados, que é exatamente essa questão de como você se irradia, né? E você coloca essa energia toda sua, de paz, de harmonia, para o planeta, mas também ao redor. E esse ao redor é no WhatsApp, é no teu e-mail, é na tua conversa, é naquilo que te circunda, né? Naquilo que te roda, para que essa paz... Porque eu tenho lutado muito sobre essa questão de que... vejam só, pessoal, a Pax, que é uma entidade metafísica, voltada para a paz do planeta, vibra, todos nós vibramos, mas também tem atitudes físicas, né, de contribuição, de doações físicas, de ajuda de caridade, colocar mantimentos, etc, etc, de atitudes do mundo 3D. Sim. Que temos que fazer também. Então eu não queria esquecer disso, né? Que estamos entrando nessa energia de Capricórnio.
Muito lindo, maravilhoso a gente ficar na nossa casa, na montanha, rezando, meditando e vibrando. Mas essa é uma parte, ela é uma parte. Né? Temos a outra parte que é da atitude, do agir. E esse agir tem infinitas possibilidades, cada um com seus pontos do seu mapa. Ah, mas Albano, eu não gosto de fazer isso, isso, isso. Tudo bem, o seu mapa não está dizendo para você fazer aquilo, está falando para fazer assado. Ok. É isso que a gente tem que ver, né? É isso que a gente tem que respeitar, como a Carmen sempre fala, né? Respeitar, acima de tudo, a nós mesmos, né, Carmen? A gente respeita Claro. tanta coisa, tudo na vida, e não nos respeitamos, né? É. Então, esse é basicamente o recado que eu queria colocar aqui. Aproveitar amanhã para todos estarmos conectados nessa energia, de a gente continuar nas nossas vibrações pelo planeta, pela nossa sociedade, pelas nossas pessoas. Agora que a gente tem que agir, sim, temos que agir dentro dos nossos conceitos, dentro das nossas indicações mais sutis. Uma coisa que me ocorreu, Carmen, quando você falou dos 9, existe na antiguidade, e isso eu tenho visto no History Channel, eu adoro ver o History Channel, sobre os grandes noves. Nós somos os noves, eles têm lá uma coisa muito dos nove. Esse noves, seres, sempre aparece em todas as religiões do mundo inteiro. Sempre ele se fecha em 9. Então há uma. E eu gosto muito do History Channel porque eles colocam de uma forma mais jornalística, mais de repórter da coisa. Ele não entra no mérito da questão, mas eles observam e verificaram que todas as religiões do mundo todo, de vários tempos, sempre tem 9 entidades. Sempre tem 9 entidades. E aí tem a famosa história do somos os 9. Até inclusive uma pessoa que teve contato extraterreno dizendo que são 9 seres, os grandes 9 seres que comandam. Não sei se tem algum paralelo com alguma outra coisa, mas é muito interessante como você colocou dos 9 planetas e, enfim, as 9 entidades, por que não dizer que as 9 entidades, né? E é isso. Pois é. Nós tivemos lá nesse templo dos 9 planetas algumas vezes já. 5 ou 6 vezes com os grupos da Pax. A última vez foi em 2019, antes da pandemia, em novembro de 2019. E o Bueno estava junto no grupo, e ele é arquiteto, como você sabe. E ele ficou encantado como foi construído, porque todos os templos na Índia, eles são esculpidos, as divindades. Só que esse também era esculpido. Só que não era pedra, era tipo uma mistura de ferro com alguma outra coisa que ele não conseguiu definir que material que era aquilo. Então, até me arrepia, são colunas gigantescas na parte de dentro do templo principal, onde a gente vai fazer a devoção à Muruga. É uma coisa impressionante. Ele falou, para ter talhado isso aqui, qual tipo de máquina que conseguiu fazer com tanto detalhe o rosto das divindades, né? Porque toda vez que a gente entra em qualquer lugar, ele bate na pedra, na madeira, para ver o que é a consistência, para analisar, porque ele gosta, ele curte. Então, para te dizer, lá tem 6.000 anos que foi construído, então é uma energia muito forte. E eu estou bem feliz que você hoje falou para a gente maravilhosamente bem sobre esses aspectos aí do começo do mês de dezembro, que ainda tem muito mais pela frente. E justamente no dia 6 é o dia principal é uma vez por ano que eles fazem essa cerimônia de 10 noites, mas a principal é agora, e que tem a ver com os planetas. Agora que eu me toquei, e você que é o astrólogo, imagine, eu vou precisar, você vai ter que ir lá um dia, você tem que ver os templos lá fisicamente para poder sentir essa vibração, porque é algo inexplicável. E o famoso Deus, né, da destruição, que a gente nunca consegue conceber, falar, mas como pode ter um Deus da destruição, quando eu consegui fazer essa conexão, e tem exatamente esse simbolismo lá nos estudos, de que remete a Plutão, que remete exatamente à própria mitologia fênix, né, o que é a fênix? É exatamente uma águia que se queimou, das cinzas ela conseguiu voltar e voltar muito melhor, muito mais estrondosa, bonita e maravilhosa. Esse é o conceito dessa destruição, entre aspas, dessa queima desse processo que a gente tem que ter, dessa morte que a gente tem que ter. Até num sentido mais assim figurativo, numa forma mais poética, dizem que a gente morre toda noite quando vai dormir. De fato, porque você no dia seguinte renasce com muita força e retoma. Quando a gente sempre fala assim, não, vamos dormir porque chegou uma discussão, está conversando, não chega a conclusão nenhuma. Não, vamos dormir e amanhã a gente chega. Porque você deixou para trás um monte de coisa, jogou lá, queimou,
e no dia seguinte você acorda muito melhor, muito mais forte, e essa energia do Shiva, e essa energia da Fênix, né? O micro e o macrocosmos são os mesmos. Então, se a gente quiser associar o macro, é só pegar o micro e você faz essa comparação, que é um princípio hermético. Então, quando a gente pega uma situação boba como essa que eu coloquei agora, faz todo sentido. A gente vai realmente, toda noite, eliminar um processo daquilo que não faz mais sentido, né? Deixa para trás, e no outro dia, feliz é aquele que não lembra do dia anterior, de problemas, de situações que ficaram para trás, que é verdadeiramente, né, Carmen, a energia do perdão, ou de abrir realmente espaço para receber, que tem a ver com essa energia do Plutão. Ele é tão profundo, tão intenso, que é uma pena que as pessoas de Escorpião, eu sempre brinco aqui dizendo, desde pequenininho recebem aquelas mensagens, Escorpião, nossa, você é do signo Escorpião, nossa, que medo. E não é verdade, né? Não é verdade, é muito pelo contrário. Tem uma força incrível de redefinir fatos, situações e metas. Enfim, é a vida, é a grande transformação que a gente tem que passar. Hoje eu falei, então, do Quiron, que a gente pode retomar uma outra oportunidade sobre essa mitologia, essa força toda deste grande... o pessoal acaba se habituando a falar planeta, mas de fato ele não é, né? Ele é realmente um asteroide um dos anos asteroide 70. Foi descoberto, exatamente, foi descoberto pelos astrólogos americanos e, na verdade, redescoberto, né? E colocaram e foram percebendo a importância e ele acabou cada vez mais, os astrólogos que são mais abertos estão usando esse Quiron de uma forma extraordinária no mapa para identificar todos esses fatores que a gente falou. Isso não tira o mérito dos astrólogos tradicionalistas que usam astrologia medieval, porque tem lá seus parâmetros e tudo bem, né? Mas é importante esse enriquecimento. E quem sabe, logo logo a gente esteja vendo outros planetas que estão acompanhando essa evolução de consciência do ser humano que vai vir, assim como a gente teve Urano, que veio a revolução, que veio as mudanças, fraternidade, a gente tenha outros planetas que incorporem esse processo de consciência adquirida, não é? Então é basicamente isso. E quero aqui deixar o convite para quem quiser se conhecer mais, fazer seu mapa, entender um pouco mais do que vem pela frente em 2023. A gente está à disposição, fazer revolução solar, trânsitos planetários, análise do inclusive, mapa é um individual. ótimo presente de Natal para oferecer para a família inteira, fazer o mapa astral da família. Conversa com a supervisor, agende o seu mapa, ele atende virtualmente o Albano, para ficar mais cômodo para todo mundo, né? Vai ser exatamente, exatamente. Uma mensagem final, tem 2 minutos. Se alguém quiser se manifestar, alguma pergunta, alguma curiosidade, a gente tem aí esses 2 minutinhos, 1 minutinho. Não sei se alguém tem. Dourado, amo meu signo Gêmeos, legal, que bom. Que mais? Rosinha, que legal. Enfim, então acho que ninguém tem nenhuma pergunta. A gente falou aqui, todo mundo colocou Saint Germain número 1, lógico, né? Então é astrólogo. Então, essa é a situação. Bom, o que eu queria deixar aqui de mensagem, Carmen, é aproveitar e tornar essa vibração positiva que um futebol faz com o ser humano, de que a gente consiga trazer essa energia positiva de elevação de vibração para outras áreas da nossa vida, né? Então, acho que foi Chico Xavier disse, num dado momento, que se a gente colocasse toda essa energia, né, do que o esporte, praticamente o futebol, nos coloca no ser humano, no brasileiro principalmente, em outras esferas, nós seríamos invencíveis, né? Então, que fica o convite, que fica aí essa reflexão, essa oportunidade nesse grande momento astrológico de mudanças e de inícios, né? Capricórnio é construção, é edificação, então vamos aproveitar. É isso, Carmen, obrigado pela nossa participação. Obrigada, Albano. Por estarmos juntos e fica aí. Obrigada, beijo na família. Gratidão, namastê, família Pax. Beijo, tchau. Tchau.